Fala, nação! No vídeo de hoje vamos falar sobre a torcida já achou o culpado pelo fracasso do Flamengo na temporada. Arturo Vidal não vem mais? Flamengo paga a primeira parcela de Everton Cebolinha. E mais um jogador do Flamengo recebendo sondagem. Vamos lá para o vídeo? Mas antes de entrar no assunto do vídeo, venho agradecer mais uma vez. Muito obrigado a todos os inscritos por estar sempre colaborando e ajudando no canal. Aqueles que não são inscritos, mas que também vêm aí no canal assistir os vídeos, muito obrigado. Mas se inscreva aí, ajuda bastante o crescimento do canal e é de graça. Isso fortalece a gente a todo dia estar vindo aqui postar notícias para vocês. Mas então, sem mais delongas, vamos embora para o vídeo? O Internacional demonstrou interesse em Léo Pereira, pois o zagueiro que pertence ao Corinthians não irá permanecer no Internacional. Então o Internacional tem que ir ao mercado buscar um novo zagueiro. E especula-se no Sul que o nome da vez é Léo Pereira. O Internacional pretende fazer uma proposta de empréstimo com a opção de compra no final do término do empréstimo. Só que o Flamengo está querendo vender em forma definitiva, ou se não, colocar no contrato a obrigatoriedade de compra. O Flamengo pagou na época da aquisição de Léo Pereira 7 milhões de euros e ele quer recuperar esse valor investido. Recebeu uma sondagem do León do México, foi simplesmente negada. Isso aí foi rumores que a imprensa soltou. O seu próprio empresário negou essa sondagem do time mexicano. Léo Pereira não caiu na graça da torcida. Por mais que tenha sido, quando contratado, um jogador que praticamente todas as equipes do futebol brasileiro queria, no Flamengo não deu certo. Teve problemas extracampos, que quando ele pediu, acho que dispensa do Flamengo por estar doente, foi pego numa festa. Então isso aí veio atrapalhando, foi atrapalhando e minando o prestígio dele com a torcida e com a direção. Como ele tem contrato com o Flamengo simplesmente não pode ir lá e rescindir. Mas existe essa sondagem, pode se tornar proposta durante esses dias, pois o jogador que pertence ao Corinthians, como falado, não vai continuar mais no Internacional. Tanto é que o Corinthians até pediu para ele não jogar mais, para não completar os 7 jogos e não poder voltar ao Corinthians. Arturo Vidal, a novela que nunca se acaba. Arturo Vidal, parece que o Flamengo não vai insistir mais com o jogador. Ele já tem em mãos a proposta do Flamengo e não se decide o que vai fazer. E o Flamengo, depois da aquisição de Everton Cebolinha, pagando um alto salário ao jogador, está desistindo de Arturo Vidal. Desistiu completamente? Não desistiu completamente. Mas nesse primeiro momento ele procura um volante, mas não com o valor de salário que tinha oferecido Arturo Vidal, pois a aquisição de Everton Cebolinha saiu um pouco mais alta do que a direção imaginava. Então, com isso, Arturo Vidal fica mais distante do Flamengo e o Flamengo não irá insistir com ele, principalmente que entende-se que o seu empresário começa a querer fazer leilão para onde vai. Então, o Flamengo basicamente jogou a toalha e abrindo mão de Arturo Vidal. Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha, o Flamengo pagou já a primeira parcela da sua aquisição. Já se apresentou e falou que está com vontade de vestir o manto o mais rápido possível para poder ganhar os títulos e ajudar nas conquistas. E escreveu o seu nome na história. Futebol ele tem, mas é aquilo que eu sempre venho falando no canal. Qual Everton Cebolinha que vai jogar no Flamengo? Aquele que arrebentou em 2019 e 2020 ou que fez essas temporadas abaixo
da média no Benfica. Então fica aí a dúvida, mas a partir do dia 18 de julho já saberemos qual jogador irá. Se ele for jogar aquilo que jogou em 2019, 2020, vai ser de grande ajuda para o Flamengo. Isso aí não há dúvidas. Mas vamos ver. A torcida já elegeu o culpado pelo fracasso do Flamengo na temporada. E a torcida culpa Marcos Braz. Marcos Braz é o grande culpado perante a torcida do fracasso do Flamengo, pois as atitudes do dirigente pega cada dia que passa muito mal ao ouvido dos torcedores. Ele pretende ser deputado estadual ou federal, isso eu estou sempre falando aqui, eu sempre confundo. E de uma certa maneira quer usar a torcida do Flamengo para poder se eleger como ele foi eleito vereador do estado do Rio de Janeiro. Só que a torcida agora já pega no pé dele. Por quê? O Flamengo está aí no imbróglio com o Paulo Souza por causa da rescisão de contrato do treinador que ele contratou. E começa a pipocar na mídia que a geração de 85, ele quis renovar o contrato, convenceu o presidente disso, porque achava que os jogadores eram importantes e são companheiros e amigos do Marcos Braz. Isso caiu muito mal, pois nenhum dos três está rendendo, exceto Felipe Luiz, que o Flamengo, como venho dito aí atrás, o Flamengo tem a pretensão de colocá-lo na comissão permanente que o Flamengo venha montar. Só que o que está pegando em relação ao Felipe Luiz? Ontem o Rodolfo Landim deu uma declaração falando que a geração de 85 não terá realmente seu contrato renovado. Então, se não saírem agora no meio do ano, nessa janela de transferência, no final do ano eles estão fora do Flamengo. Só que Felipe Luiz acha que ainda pode jogar mais 1 ou 2 anos. E o seu futuro pode ser num clube sul-americano, principalmente Boca Juniors, o time que ele falou que teria vontade também de jogar. O Flamengo pensa em remover isso da cabeça dele e fazer com assim que ele terminar o contrato, fazer parte da comissão permanente, pois entende um futuro promissor nessa área para o lateral esquerdo. Outro também que a torcida começou a pipocar nas redes sociais, nas mídias, nos jornais e tudo mais, é que o Rodinei recebeu proposta do Grêmio, como noticiado nos vídeos anteriores. Só que o Marcos Braz não quer liberar o jogador, pois o Flamengo só terá Mateuzinho. E ele está batendo o pé, está redutível. O Grêmio, por sua vez, quer a mesma situação que foi feito com o René, do Flamengo liberar o jogador e ficar com uma porcentagem para uma futura venda do mesmo. E Marcos Braz não entende isso. Dá a entender que Marcos Braz quer ser mais do que o presidente do clube. E isso não está caindo muito bem. Então, assim, dentre isso e outras coisas que estão acontecendo, e a outra, o Flamengo já deixou claro que não vai renovar o contrato, o presidente não irá renovar o contrato com Andrés Pereira, pois o contrato de Andrés Pereira com o Manchester termina agora no final do ano. Porém, Marcos Braz entende que o jogador ainda pode dar frutos ao Flamengo e insiste em fazer uma nova proposta para o jogador. Ele quer pagar algo em torno de 5 milhões de euros. Gente, o jogador vai sair no final do ano, de graça. Por que pagar 5 milhões de euros? Por que não conversar então, já que quer, esse jogador, por que não conversar e fazer uma proposta abaixo? Ou converse com o próprio jogador, o jogador vai, acaba o seu contrato e retorna ao Flamengo. Já que é assim. Mas não, o Marcos Braz insiste em querer o jogador no Flamengo, pois ele que insistiu para o Flamengo contratar o jogador por empréstimo e agora quer o mesmo jogador em definitivo no Flamengo. Aí surgem os questionamentos aonde a torcida colocou
ele como o grande vilão dessa história, do fracasso até então da temporada do Flamengo. Ele manda mais que o presidente? Ele é a voz mais ativa, até mais do que o presidente? Então, assim, complicado. O título do vídeo está falando que o problema do Flamengo é estrutural. E vamos lá tentar explicar isso. Existe hierarquias no clube. Presidente, vice-presidentes e o subordinado desses vice-presidentes. O Rodolfo Landim, ele usa um meio que ele delega poderes aos seus vice-presidentes, dos setores a qual eles o colocou. O que move o Flamengo hoje, o que prende o Flamengo hoje, chama a atenção do Flamengo hoje, é o futebol. E aí existe esse grande choque entre os interesses do presidente e os interesses do vice-presidente. Até então, Marcos Braz. É onde eu acabei de falar. Ele está querendo ser mais do que o presidente. Como o presidente é omisso nesse ponto, que não dá entrevista mais, não surge nos holofotes, não explica a real situação do Flamengo, joga-se tudo em cima de Marcos Braz. Ontem foi muito bacana na apresentação do Everton Cebolinha, quando ele chegou ao centro de treinamento. Marcos Braz e Bruno Spindel parecia segurança do jogador, né? É só assim que a gente vê o dirigente hoje no Flamengo. Só desse jeito. Eles simplesmente ficam mais afastados do que tudo. Rodolfo Landim, ele delegou esse poder a Marcos Braz. Por sua vez, está trocando as mãos pelos pés por várias vezes. Isso desde meados de 2020. Só que uma hora a bomba começa a querer explodir, né? Ela vai enchendo, uma hora estoura. E começou a isso. A gota d'água é que o presidente quer desfazer da geração de 85 o mais rápido possível, que entende que eles não estão fazendo mais nada. Que é uma reformulação do departamento de futebol. E aí começa a esbarrar em Marcos Braz. Se o nosso presidente não fosse tão covarde, tão omisso, Marcos Braz já tinha rodado há muito tempo. Ele não recebe salário do clube, é um dirigente amador e a torcida não entende o porquê dele continuar mandando e desmandando. É simples. Marcos Braz é um político dentro do clube muito influente. E para as pretensões de Rodolfo Landim, ele serve ainda. Então, por isso, a omissão do presidente em relação a Marcos Braz. Marcos Braz, hoje, tem um eleitorado dentro do Flamengo muito grande. Então, para o lado que ele for, para candidato a presidente do Flamengo, ele consegue levar muitos votos. E esses votos acabam podendo ser a diferença na eleição. Como o Fla-Fut deixou o presidente, a chapa do presidente, e agora se tornou oposição ao presidente, isto é, o Fla-Flut é um dos grupos políticos mais influentes que existe dentro do Flamengo, deixou claro que não faz mais parte da direção, mas deixou livre aqueles que quiserem continuar protegendo, fazendo parte da chapa, mas a sua maioria saiu, então se tornou oposição a essa direção. O que acontece? Com isso aí, o Rodolfo Landim ficou vazio de aliados. E conta hoje, por exemplo, o antigo conselhinho não existe mais. O conselhinho hoje é Marcos Braz, Rodolfo Landim e BAP. O que acontece? São eles hoje que mandam e desmandam. O BAP, ele já ficou fora do holofote, que ele acaba não entrando, porque ele tem uma certa disputa de ego com Marcos Braz. Então ele simplesmente saiu dessa área e está na parte administrativa. Então ele acaba não se intrometendo mais. Então ficou praticamente resolvido Rodolfo Landim e Marcos Braz. Entenderam por que Braz até agora não é mandado embora? Não sai do Flamengo? Justamente por isso, porque é interesses políticos. Hoje o problema do Flamengo não é só os jogadores, são os interesses políticos que ali dentro estão agitando o clube.
Por isso os jogadores estão sendo esses jogadores mimados. Como a gente costuma dizer, a geração Nutella. Só que eles não entendem. O que eles conseguiram foi 2019, foi um ano dourado, um ano mágico do Flamengo. Eles já estão marcados na história por aquilo que fora feito. Só que se eles continuarem do jeito que está, vão estar marcados também na história como um grupo derrotado, como um grupo fracassado, como um grupo que só enxergava o seu eu, não via o coletivo, não via a história do Flamengo. Eles querem mais do que o Flamengo é. Então, assim, eles querem ser, melhor dizendo, eles querem ser mais do que o Flamengo. Começa já a analisar, gente. No primeiro jogo do ano, aquela palhaçada do Gabigol de não querer bater aquele pênalti, porque ele queria bater o pênalti que podia dar a taça ao Flamengo. Só que até chegar a esse bendito pênalti, tinha que ser empatado. Então dali a gente começa a perceber. Logo em seguida, ele foi para a seleção brasileira. E aí começou a ver esses jogos que não ia jogar, porque estava com medo de ser machucado, que aí não podia ir para ficar fora da seleção. Conclusão, nem para a Copa do Mundo ele vai. A menos que o Tite mude de ideia, mas já viu que não adianta contar com ele. Então, assim, Everton Ribeiro, o mesmo processo. Foi para a seleção e a seleção cresceu na cabeça dele. Depois disso, não jogou mais o futebol que ele vinha mostrando. Isto por quê? Porque tem o dirigente Marcos Braz que passa a mão na cabeça dos jogadores. Ele não cobra, ele tenta passar para alguém cobrar, para esse alguém ficar ruim com os jogadores. E ele não. Então a gente chegou aonde chegou graças ao nosso digníssimo Marcos Braz. E mais ainda, o presidente. Então a estrutura do Flamengo, o problema do Flamengo é estrutural. Se o presidente não fosse covarde e omisso, já teria mudado esse departamento de futebol há muito tempo. E colocando profissionais, mesmo, não amadores querendo brincar de ser dirigente. Vai chegar um certo momento que o Flamengo vai acabar tendo que pensar em se tornar SAF. Porque aí vai existir as hierarquias. Aí sim vai ser cobrado todo mundo. Porque todo mundo vai acabar recebendo salários. Então vai ter o direito de ser cobrado. E essa era a intenção do presidente, só que não funciona. E ele não resolve essa situação. Então, assim, é complicado. Mas vamos torcer para que tudo dê certo e o Flamengo consiga alguma coisa ainda esse ano. Lembrando, mais uma vez, o ano do Flamengo pode se encerrar no dia 13/7. Porque vai ter jogado os 2 jogos da Copa do Brasil e os 2 jogos da Libertadores da oitavas de final. Vamos ver o que vai dar. No mais, nação, por hoje é só. A todos os inscritos, um muito obrigado mais uma vez. Aqueles que não são inscritos, mas estão sempre vindo aí no canal, um obrigado. Mas se inscreva, que ajuda bastante o crescimento do canal. Deixem um like, compartilhem, comentem. Isso vai ajudar bastante. É de graça. No mais, um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.